Na verdade, eu tinha preparado um pronunciamento, mas depois, quando eu vi esse documento, eu entendia que a melhor forma era dessa nossa reunião aqui encaminhar esse documento como uma carta do metrô do Recife ao presidente Lula. Achei que tinha um simbolismo, um significado maior, como o nosso pleito. Então, eu vou passar a lê-lo aqui. Excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasília, Distrito Federal. Assunto: defesa do metrô do Recife como patrimônio público e vetor da política de tarifa zero. Senhor presidente, a classe trabalhadora metroferroviária de Recife vê com profunda preocupação o processo de transferência do metrô do Recife, CBTU, STU, REC, ao governo de Pernambuco, com vistas a viabilizar uma concessão privada nos moldes que ocorreu com o metrô de Belo Horizonte no governo de Jair Bolsonaro. O metrô do Recife é um patrimônio público federal, construído com recursos da União e mantido ao longo de décadas pelo esforço de gerações de trabalhadores. Hoje, o sistema atende diretamente aos municípios de Recife, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Camaragibe, alcançando de forma indireta todos os municípios da região metropolitana, o que torna peça estruturante da mobilidade urbana metropolitana. A proposta de concessão atual carrega sérios riscos. De um lado, o governo federal seguiria aportando a maior parte dos investimentos necessários à recuperação do sistema, em alguns casos, mais de 90% do total, enquanto a gestão e execução ficaria nas mãos da iniciativa privada, sem os controles de transparência e legalidade que regem a atuação das estatais. De outro lado, mesmo privatizado, o sistema seguiria demandando subsídios públicos, transferindo o risco da operação para o Estado, mas garantindo o lucro do concessionário. Trata-se de um modelo que não traz garantias de melhoria para os usuários e ainda ameaça o caráter social do transporte metroferroviário. É nesse ponto que destacamos um aspecto estratégico. O metrô do Recife deve ser pensado como vetor da política tarifa zero. Atualmente, mais de 100 cidades brasileiras já adotam programas de tarifa zero no transporte coletivo, com efeitos positivos sobre a inclusão social, economia local e o meio ambiente. Nenhum outro sistema da região metropolitana do Recife tem a mesma capacidade de transporte e potencial de induzir o desenvolvimento sustentável. Ao invés de privatizar, o passo político e socialmente consequente seria consolidar o metrô do Recife como base para a implementação da tarifa zero metropolitana, uma medida que aproximaria ainda mais o governo federal do povo trabalhador e reforçaria o legado histórico do Partido dos Trabalhadores na defesa de políticas públicas inclusivas. Senhor presidente, com as eleições de 2026 no horizonte, é necessário que o campo popular reafirme seu compromisso com os setores sociais que garantiram a retomada democrática em 2022. A população usuária do sistema e os trabalhadores metroviários que, por 4 décadas, fazem o metrô do Recife. Além disso, é certo que a oposição utilizará o processo de concessão como arma política contra o PT, pois conceder, privatizar uma empresa pública é andar na contramão do nosso discurso histórico de valorização dos serviços públicos e do direito ao transporte.
Nesse sentido, defender a tarifa zero e manter o metrô sob gestão pública federal não só garante um transporte digno e acessível, mas também reafirma o compromisso de Vossa Excelência com os mais pobres e com a soberania do Estado na condução de políticas estruturantes. Por tudo isso, reivindicamos uma postura diferente da que vem sendo adotada no discurso de instâncias de governo e nas ações efetivas referentes ao processo de transferência do metrô do Recife. Diante disso, nos colocamos à disposição para contribuir tecnicamente e politicamente na construção de alternativas que modernizem o sistema sem abrir mão do interesse público, da transparência e do direito da população a um transporte coletivo, acessível e universal na luta. Por último, gente, eu queria lembrar que as consequências são muito sérias do processo que nós estamos vivendo no metrô. Pelo lado, o aumento do transporte de motos, na grande maioria de trabalhadores também, mas sem qualificação, o aumento do custo da presidência, que chegou a 300 bilhões de reais com os acidentes, a importância que tem todo o polo industrial, não é? de Suape, inclusive com a ampliação da refinaria, sem contar todos esses trabalhadoras da região metropolitana, normalmente funções de comerciários, trabalhadoras domésticas, entre outros, comerciários, entre outros, que estão pagando um preço muito caro pelo processo de sucateamento do metrô. E nós assistimos em nosso Brasil termos 50 bilhões e 400 milhões de emendas parlamentares, enquanto o metrô do Recife precisaria em torno de 2 bilhões e 200 mil para ser recuperado. Então, essa conta não pode ser transferida mais uma vez para a conta da população. Por isso, me manifesto mais uma vez aqui publicamente contra qualquer tipo de privatização ou concessão, seja do metrô, seja dos nossos parques públicos e da Rua do Bom Jesus, ou seja, da Compesa, que está vivendo também uma grande ameaça. Então, na luta sempre até a vitória.